Boa tarde a todas e a todos. Hoje, dia 4 de junho de 2024, são exatamente 3h07. Vamos dar início à sessão de julgamento do processo administrativo sancionador CVM número 199-57-00-42-85-2019-03, de que é relator o diretor Otto Lobo. Registro que, nos termos da deliberação CVM número 45 de 2021, a presente sessão será realizada de modo híbrido, mantida para as defesas a possibilidade de participação por videoconferência. A sessão por videoconferência mantém seu caráter público, conforme o artigo 49 da resolução CVM número 45 de 2021. Por essa razão, registro que a sessão está sendo transmitida pela internet. Funciona como procuradora federal especializada na CVM, neste caso, a doutora Daniele Barbosa, que participa remoto, e eu dou as boas-vindas para ela. São acusados no presente processo a Ernst & Young, auditores independentes, e Shirley Nara Silva, ambas representadas pelo Dr. Sérgio Varela Bruna, a quem eu igualmente dou as boas-vindas, entendendo que ele fará sua participação de maneira remota. Tendo em vista que o relatório do processo foi previamente disponibilizado no site da CVM, eu dispenso a leitura do mesmo. Observações quanto à sua redação poderão ser encaminhadas diretamente ao gabinete do relator. Passo então a palavra ao defendente para sua sustentação oral, lembrando aí do nosso limite regimental de 15 minutos. Por gentileza, doutor Sérgio. Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhores diretores, a ilustre representante da Procuradoria da Fazenda Nacional. Nesse caso, há duas questões principais, e eu tentarei ser bastante objetivo em relação a elas. A primeira questão diz respeito à seguinte postulação: se a presença de um dos indicadores de impairment que é previsto, que são previstos no item 12 do CPC, do pronunciamento CPC 01, revisão número 1, determina necessariamente a necessidade de realização de um teste de impairment, ou se essa situação comporta julgamento da administração, que pode não realizar o teste se entender justificado. A segunda questão se refere à indagação sobre se os recorrentes, como auditores independentes, tendo revisto e concordado com as justificativas da administração da entidade auditada para não realizar o teste de impairment, haveriam de modificar, mesmo assim, a sua opinião de auditoria ou mencionar o fato necessariamente em seu relatório de auditoria. Pois bem, para a primeira questão, a resposta é negativa. Em primeiro lugar, porque a própria redação do CPC 01R1 deixa claro que existem situações em que a realização do teste de impairment não é obrigatória, mesmo na presença dos indicadores do item 12 dessa norma. Como é sabido, o teste de impairment deve ser realizado em dois casos. O primeiro, anualmente, em relação a ativos de vida útil indefinida ou ativos ainda não disponíveis para uso, e ágio por expectativa de rentabilidade futura. Ou então, na ocorrência dos indicadores de impairment previstos no item 12 do CPC 01. Lá existem fontes internas, indicativos provenientes de fontes internas e indicativos provenientes de fontes externas. Pois bem, a hipótese de obrigatoriedade inflexível da aplicação do teste nos casos do item 12, ou seja, não anualmente, mas apenas na presença dos indicativos, ela é excluída, a nosso ver, pela própria redação do item 15 do CPC 01.
esse item, ele menciona, ele trata, em primeiro lugar, né, dos testes anuais, que se aplicam a ativos de vida útil indefinida, por exemplo, dispensa esses testes anuais fazendo referência ao conceito de materialidade e afirmando que o conceito de materialidade, aí estou reproduzindo a norma, se aplica na identificação e verificação da necessidade de estimar o valor recuperável de um ativo. Então, em primeiro lugar, o conceito de materialidade aí vai reconhecido como uma possibilidade de afastar a incidência do teste obrigatório. E, logo em seguida, esse mesmo item afirma que, para os casos, especificamente para os casos do item 12, que são aqueles em que a realização do teste deve ocorrer na presença de indicativos de impairment, esse item diz, do mesmo modo que ocorre com o caso que eu já recém mencionei, a análise prévia pode indicar que o valor recuperável de um ativo não é sensível a uma ou mais indicações relacionadas no item 12. Ou seja, o CPC 01 reconhece que há situações em que um indicativo de impairment pode não ser sensível, o valor recuperável do ativo da companhia pode não ser sensível a um daqueles indicativos listados no artigo 12. Pois bem, não há dúvida de que a CEMIG, a administração da CEMIG, avaliou o indicador do impairment colocado no caso agora em julgamento, que era consistente no fato de o valor contábil dos ativos ter se tornado inferior à cotação das ações da companhia em bolsa. Para isso, a administração da CEMIG fez uma análise detalhada e produziu uma nota técnica formalizando as justificativas quanto à desnecessidade do teste de impairment. Essas justificativas eram basicamente essas. Em primeiro lugar, a recuperabilidade dos ativos da companhia e de suas controladas é determinada pela indenização prevista na lei e nos contratos de concessão por ocasião da reversão dos bens ao patrimônio público, aqueles bens objeto ou vinculados à concessão, ao final do prazo do contrato de concessão. Em segundo lugar, os fluxos de caixa dessas companhias, como concessionárias de serviço público, estão sujeitos às regras de tarifação previstas no contrato de concessão e de revisão tarifária previstas na regulação setorial, portanto, não sujeitos a fatores conjunturais. E, em terceiro lugar, finalmente, a companhia não tinha ativos de duração indefinida e, portanto, não se sujeitava àquele teste obrigatório que é previsto no item 10 e não no item 12 do CPC 01. Também não cabe dúvida, e os papéis de trabalho que foram trazidos aos autos evidenciam isso em abundância, que esse julgamento da administração foi objeto de diligente revisão por parte dos auditores, com revisão dos laudos de avaliação utilizados pela administração por especialistas da própria firma de auditoria, além de exame de relatório de analistas de mercado sobre o comportamento esperado das ações. Tudo isso, como eu disse, foi devidamente registrado nos papéis de trabalho. Ou seja, determinou-se que, nesse caso, embora as ações tivessem o seu valor superior ao valor inferior ao valor registrado dos ativos do ponto de vista contábil, não havia dúvida sobre a recuperabilidade ou sobre o valor que poderia ser recuperado em relação aos ativos da companhia que eram substancialmente vinculados a essas concessões. Voltando à segunda questão inicial, tampouco existe previsão normativa que obrigue o auditor a
a modificar a sua opinião ou divulgar o assunto em seu relatório, nesse caso específico em que a administração considera desnecessário realizar o teste de Impairment a despeito da presença do indicativo do item 12. Em primeiro lugar, isso é assim porque os recorrentes, tendo concordado com a avaliação da administração sobre a desnecessidade do teste, não poderiam modificar a sua opinião de auditoria. Nos termos da NBC-TA 705, a modificação da opinião do auditor tem lugar exclusivamente em duas situações. Quando haja distorção relevante nas demonstrações financeiras, ou então quando o auditor não tenha obtido evidência de auditoria suficiente para emitir sua opinião. Nenhum desses dois casos estava presente, porque o auditor obteve as evidências e concordou quanto à inexistência de distorção relevante. E, portanto, não poderia modificar a sua opinião. Tampouco existia a obrigação de incluir esse assunto em algum outro lugar do relatório, fosse um parágrafo de ênfase, fosse pela menção do tema no capítulo dos principais assuntos de auditoria. Vale frisar aqui que os critérios de avaliação dos ativos foram devidamente descritos nas notas explicativas de números 15, 17 e 18. Esse tema, ou seja, o critério de avaliação dos ativos, inclusive das controladas, foi incluído nos principais temas de auditoria, constantes do relatório produzido pelos recorrentes, embora sem menção expressa a avaliação do teste de impairment por conta aí da cotação dos papéis em bolsa. Pois bem, não existe norma, seja no CPC 01, seja em outro corpo normativo, não existe norma de contabilidade ou auditoria que exija a divulgação desse assunto nas divulgações, ou seja nas demonstrações financeiras, nas notas explicativas, seja no relatório de auditoria, até porque as normas de divulgação estão também sujeitas ao critério de materialidade. Como essa situação não provocava nenhuma alteração nas demonstrações financeiras, isso poderia ou não ser divulgado conforme julgamento da própria administração e, em última análise, pelos auditores quanto ao seu relatório. Então, na ausência dessas regras, também é improcedente a acusação nesse tema. Senhores diretores, senhor presidente, são essas as razões que, em resumo, apoiam o pleito de absolvição dos recorrentes nesse caso. Muito obrigado. Muito obrigado. A Procuradoria tem algum pronunciamento a fazer? Eu estou sem voz. Desculpa a falta de voz aqui. Apenas vou reiterar o parecer da PFR 97 de 2019, exarado pela Procuradoria. Muito obrigada. Imagino que a defesa não tem uma complementação a fazer. Quer fazer algum pronunciamento adicional por conta da manifestação da Procuradoria? Só a estima de melhoras para a voz da doutora. Tá bom. Encerradas as manifestações, eu passo aqui o diretor Otto Lobo, que é o relator desse caso. Boa tarde a todos. Estimo também minhas melhoras à nobre representante da Procuradoria. Boa tarde ao doutor que está sustentando, me parece, de São Paulo. Vou fazer uma leitura breve aqui do meu voto. Preliminar, as acusadas suscitaram preliminarmente haver incongruência entre a motivação e respectiva acusação, pois a fundamentação estaria amparada pelo critério do CPC 01R1, enquanto a conclusão resultaria da violação NBC-TA 200R1, razão pela qual o termo de acusação seria nulo.
companhia, diante de indicação de valorização de ativo, não promoveu os testes de impairment e, por tal motivo, os auditores não poderiam revisá-los. Assim, arguíram que foram indiretamente responsabilizadas pela suposta falha na execução do impairment. Ou na fundamentação deveria constar a razão de fato pela qual se entendeu que a ausência de divulgação e modificação de opinião em função de tais elementos caracterizaria a infração profissional, justificando a conclusão. Ou, então, 2, indicar na conclusão quais seriam os dispositivos violados em virtude das alegadas falhas na auditoria dos trabalhos de impairment, dado que essa foi a motivação do termo, especialmente em itens 22 e 23, fecha aspas. A CNC, por sua vez, concluiu que, ao negar a existência de indicações de desvalorização de ativos, as DFs da CEMIG violaram o CPC 01R1 e que as acusadas, cientes deste fato, deixaram de indicar a inadequação das DFs em seu relatório, violando a norma profissional NBC-TA 200R1. Em que pese grande parte da fundamentação destacar os problemas nas DFs, há a descrição da conduta das acusadas e indicação dos elementos que são suficientes para acusação. Não vou ler toda a fundamentação, mas eu estou afastando as duas preliminares, né? E parte da discussão trata de mérito também, então já vou adiantando o mérito e não vejo necessidade de falar muito aqui sobre preliminar, estou afastando, mas aqui no mérito vai ficar claro por que não tem tanta importância aqui, mas está no voto. Bom, em atenção ao princípio da objetividade, adianto minha conclusão no sentido de respeitosamente divergir da tese acusatória. Conforme disposto no item 9 do CPC 01R1, ao final de cada período de reporte, a entidade deve avaliar se há alguma indicação de que o ativo possa ter sofrido desvalorização, caso em que a entidade deverá fazer uma estimativa formal do valor recuperável. Pois bem, a administração da companhia divulgou nas DFs de 2017 a descrição da política contábil relacionada à redução do valor recuperável. É a nota explicativa 2.7, item G, bem como a ausência de indicativos da necessidade de ajuste ao valor recuperável de seus ativos imobilizados. Nota explicativa 17, intangíveis, nota explicativa 18. Não vou ler tudo aqui, tá? Mas, segundo a acusação, em razão do fato de, ao final do exercício social 2017, o valor contábil do patrimônio líquido da CEMIG, aproximadamente 14,3 bilhões, ser maior do que o valor das suas ações no mercado, 8,1 bilhões, o que constitui um indicativo de desvalorização de ativos, nos termos do item 12, a linha D do CPC 01R1, deveria ter sido realizado o teste de recuperabilidade de ativos. Com efeito, destaco que a NBC-TA 200, em seu item 5, dispõe, não vou ler tudo, né, mas a NBC-TA exige que ele obtenha segurança razoável de que as demonstrações contábeis, como um todo, estão livres de distorção relevante. Já o item 6 da referida NBC-TA 200, por sua vez, também estabelece que o conceito de materialidade é aplicado pelo auditor no planejamento da execução da auditoria e na avaliação do efeito de distorções identificadas sobre a auditoria e distorções não corrigidas, se houver, sobre as demonstrações contábeis. Não vou ler toda a norma aqui, tá? Mas, nesse sentido, o objetivo das auditorias consiste, e aqui sim é importante, em assegurar que as demonstrações contábeis estão, como um todo, livres de distorções relevantes. Para tanto, cabem aos auditores exercerem julgamento, abre aspas, julgamento profissional, fecha aspas, NBC-TA 200, item 13, acerca da materialidade das informações contidas nas DFs. Feitas tais necessárias ponderações, ao meu ver, as acusadas lograram êxito em demonstrar que, não obstante a existência do referido indicativo formal, testaram as premissas utilizadas pela CEMIG na nota técnica e concluíram que não havia distorções relevantes nas DFs de 2017 da companhia, a qual, por sua vez, considerou que, isoladamente, tal indicativo não demandaria a realização de teste de impairment, dado que não vislumbrava riscos que os valores não fossem recuperáveis. A nota técnica emitida pelos administradores da CEMIG e enviada a EY constou o seguinte, entendemos que essa situação presente, eu tirei aqui exatamente a cópia, né, da nota, entendemos que essa situação presente de valor de mercado das ações inferior ao valor patrimonial deve-se basicamente a questões conjunturais macroeconômicas, com impactos nos investimentos nacionais e estrangeiros e também a questão do perfil da dívida, equacionado através de captação de recursos através de bonds e também refinanciamento.
com reflexo direto no preço das ações da companhia e não uma situação de desequilíbrio estrutural que indicasse a não recuperação dos ativos registrados nas demonstrações financeiras. Para embasar tal conclusão, a administração da companhia destacou a previsibilidade de receitas e regras claras para a indenização dos investimentos realizados, uma vez que atua em mercado altamente regulado, o que deixaria pouca margem de dúvidas sobre o valor contábil de mercado do ativo. E 2, o cenário macroeconômico, haja vista que o mercado de capitais brasileiro passava por um momento de grande instabilidade em 2017, com redução de PIB em 2015 e 2016 em patamares superiores a 3%, em decorrência da instabilidade política e de incertezas relacionadas à aprovação da reforma da Previdência. E 3, a percepção de risco pelos analistas em função do grande volume de dívidas a vencer em 2017 e 2018, com necessidade de captação de recursos no exterior que permitisse um pagamento das obrigações no curto prazo. Isso implicou na piora do rating. Ou seja, a CEMIG entendeu que o fato de o valor das ações da companhia ser inferior ao valor patrimonial contábil tratar-se-ia de uma situação temporária atribuível ao cenário econômico brasileiro, bem como que, no caso concreto, o indicador de capitalização de mercado revelou-se não sensível ao impairment. Conforme exposto acima, as acusadas demonstraram, nesses autos, que testaram as premissas utilizadas pela CEMIG na nota técnica para avaliar a conclusão da companhia de que não havia indicativo substantivo para realizar o teste de impairment e, portanto, se haveria distorção relevante nas DFs de 2017, ou seja, com o objetivo de avaliar se haveria risco de o valor contábil não ser recuperável. As acusadas avaliaram os principais ativos da CEMIG, consistentes nas empresas por ela investidas, cotejando as premissas com as avaliações de analistas e investidores no que tange à rentabilização das ações e tendências de mercado para a CEMIG, sendo certo que todas as projeções continham estimativa da melhora do preço da ação da companhia. Ademais, e a gente está falando aqui de contabilidade do sistema de geração, que é bastante complexo, bastante regulado, e, ao meu ver, todos os requisitos da avaliação e dos testes de impairment foram feitos, assim, continuando. Ademais, apontaram que foram examinados os respectivos relatórios de auditoria relativos a todas as investidas, tendo ocorrido discussões com os times responsáveis por auditar as DFs e, quando aplicável, houve a verificação de que os testes de impairment foram realizados e as provisões registradas no nível das investidas. As acusadas descreveram sua análise dos indicativos de impairment no nível individual das entidades investidas e revisaram o laudo de avaliação da CEMIG-D para fins de formação da base de remuneração do 4º ciclo de revisão tarifária periódica e 2, as projeções econômico-financeiras das investidas CEMIG-D, CEMIG-GT e GASMIG, todas na data base 31/2/2017 para fins do atendimento aos requisitos normativos do CPC 32. Também por especialistas de valuation da EY. E 3, os papéis de trabalho da auditoria nas companhias controladas em conjunto ou coligadas Madeira Energia, Norte Energia, Light, Aliança Geração de Energia, Taesa e Renova Energia. Sob o laudo de avaliação da CEMIG-D, os auditores apontaram em síntese que o valor contábil líquido do ativo intangível do negócio de distribuição de energia, 8,8 bilhões, era inferior ao valor líquido da base de remuneração regulatória apresentado no laudo de avaliação, 9,1 bilhões. Quanto à CEMIG-GT, constataram que, abre aspas, o valor da indenização determinado pelo Ministério da Minas e Energia a ser pago à CEMIG-GT foi de 1,03 bilhão, enquanto que o valor contábil líquido desses ativos montava, antes de serem ajustados a valor justo, a 803 milhões em 31 de dezembro de 2017. No que tange a GASMIG, destacaram que, abre aspas, os valores registrados nas rúbricas de ativo financeiro intangível refletem os valores aceitos pelo regulador para a definição das tarifas a serem cobradas dos consumidores de serviços públicos com a garantia de uma receita que permite a recuperabilidade econômica dos ativos. Através das análises das suas demonstrações financeiras, é possível observar que a GASMIG apresenta um histórico de lucratividade e já é uma concessão madura, tendo sido, inclusive, recentemente renovado. Fecha aspas. Com base no conjunto de evidências coletadas, as acusadas não identificaram evidências que a levassem a acreditar que o valor contábil dos ativos relevantes da CEMIG-D, CEMIG-GT e GASMIG pudessem estar registrados por valor superior ao ser recuperável líquido, sendo a conclusão também verdadeira para o valor da participação da CEMIG nas referidas empresas investidas. Nesse sentido,
exercendo seu julgamento profissional, as acusadas concluíram ser factíveis as premissas e valores utilizados pela administração da CEMIG. Não identificaram distorções relevantes no valor contábil dos ativos, não havendo materialidade para emitir uma opinião modificada, tendo incluído, aliás, abre aspas, nos principais assuntos de auditoria, fecha aspas, em seu relatório de auditoria, informações destacadas acerca da nota explicativa número 18 das DF da companhia. Eu vou rapidamente aqui, já indo para a conclusão. Baseados no resultado dos procedimentos de auditoria efetuados que estão consistentes com a avaliação da administração, consideramos aceitáveis as estimativas preparadas pela administração, assim como as respectivas divulgações nas notas explicativas 15 e 18 no contexto das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Fecha aspas. Destaca-se ainda que no ano seguinte às DFs em referência, o valor do patrimônio líquido efetivamente superou o valor contábil da companhia, conforme projeções do mercado, o que, a meu ver, corrobora a licitude da conduta dos acusados. Além disso, até 2019, isto é, antes dos fatos envolvidos nesse PAS, a própria CVM orientava, conforme o ofício circular CVM SNC CEP de 1/2017 e replicado no ofício circular CVM SNC CEP 1/2018, o auditor incluir nos relatórios tão somente os desvios associados a teste impairment, que, em seu julgamento, afetassem as demonstrações financeiras como um todo, gerando risco de distorções relevantes. Não vou ler isso tudo aqui, mas vamos em frente. Em 2019, quando da divulgação do ofício circular 1/2019, essa orientação foi excluída. Adicionalmente, frisamos que o valor recuperável deve ser estimado para o ativo individual. E, abre aspas, se não for possível estimar o valor recuperável para o ativo individual, a entidade deve determinar o valor recuperável da unidade geradora de caixa a qual o ativo pertence, fecha aspas, conforme se verifica no item 66 do CPC 01. Desse modo, tendo em vista que, à época dos fatos, ora analisados, a própria CVM orientava a reportar tão somente os desvios associados a teste impairment que importasse no julgamento profissional dos auditores em distorções relevantes das DFs como um todo, entendo ter restado demonstrado que as acusadas não deixaram de observar as normas profissionais aplicáveis. Conclusão, senhor presidente, por todo exposto, voto pela absolvição das acusadas em relação à imputação da infração artigo 20 da então vigente instrução CVM 308 de 1999. Como voto? Agradeço ao diretor Otto Lobo. Como vota o diretor Daniel Maeda? Acompanho o voto do diretor relator, senhor presidente. Como vota o diretor João Scioli? Acompanho o voto do diretor relator também. Bom, de minha parte, da mesma maneira, acompanho o voto do diretor relator. Dessa forma, eu aqui antecipo que, por força do disposto no artigo 29, combinado com o artigo 34 da Lei 13.506 de 2017, a decisão de absolvição transita em julgado na primeira instância, sem interposição de recurso de ofício pela CVM. Declaro encerrada a sessão, desejando uma boa tarde a todos. Boa tarde. Podemos começar outra? Bom, então eu vou dar continuidade aos trabalhos dessa tarde. Vamos dar início à sessão de julgamento do processo administrativo sancionador CVM número 199-57-011-01-11-09-2019-10, de que é relator o diretor Daniel Maeda. Registro que, nos termos da deliberação CVM número 45 de 2021, a presente sessão será realizada de modo híbrido, mantida para as defesas a possibilidade de participar por videoconferência. A sessão por videoconferência mantém seu caráter público, conforme o artigo 49 da resolução CVM número 45. Por essa razão, registro que a sessão está sendo transmitida pela internet. Funciona como procuradora federal especializada na CVM a doutora Daniele Barbosa, a quem eu cumprimento e dou as boas-vindas. São acusados no presente processo a BKR Lopes e Carvalho Lopes Machado, auditores, e o senhor Márcio Vieira Lopes, ambos representados aqui pelo senhor Clerman de Penaforte Caldas Neto. Tendo em vista que o relatório do processo foi previamente disponibilizado no site da CVM, eu dispenso a leitura do mesmo. Observações quanto à sua redação poderão ser encaminhadas diretamente ao gabinete do diretor relator. Passo então a palavra ao defendente para a sua sustentação oral.
Senhor Clerman. Doutora Aline, boa tarde. Doutora Aline? Sim, precisa. Aí, está bom. Ela retornar. Engraçado, ela deu boa tarde. Vou usar o toalete. Isso. Sim, não. E acompanhante Giovanni Rota está aguardando o retorno da doutora Aline para dar sequência, tá? Está aguardando um minutinho, ver se ela consegue reconectar aqui a sala virtual.
Boa tarde. Opa, doutora Aline, boa tarde, tudo bem? Me ouve bem? Estão me ouvindo agora? Sim, estamos sim. A gente vai dar sequência aqui à sessão, tá bom? Ah, A gente vai tá ótimo, desculpa. a sua sustentação, tá bom? Tá bom, obrigada. Desculpa aí. Só uma lindinha. Boa tarde a todos. Retomar aqui a sessão, que havia sido suspensa por problemas técnicos. Passo, então, a palavra à defendente, a doutora Aline Reginato, pedindo aqui o respeito ao limite regimental de minutos aí para o seu uso da palavra. Obrigada, boa tarde a todos. Desculpa pelos problemas técnicos. À luz dos elementos que instruem esse processo administrativo sancionador, busca-se a responsabilização da BKR Lopes Machado Auditores e do senhor Mário Vieira Lopes quanto ao descumprimento do disposto no artigo 20 da Instrução CVM 308 e também de normas contábeis de auditoria independente, a NBC TA 200, especificamente no item 11, e a NBC TA 700, especificamente nos itens 10, 11 e 12. Normas essas que sintetizam as imputações compreendidas pelo termo de acusação e que representam uma suposta inobservância quando da auditoria das demonstrações financeiras de dois fundos em específico, das normas contábeis que determinam ao auditor a obtenção de segurança razoável quanto à ausência de distorções relevantes nas demonstrações financeiras. Bom, avançando, é importante citarmos os fatos nos quais se fundamenta essa acusação. A fiscalização apreciou atos de aumento de capital em sociedades de propósito específico, que eram, à época, investidas pelos fundos e que serão detalhados a seguir, chegando à conclusão de que, por meio dos atos societários diversos no âmbito das companhias investidas, supostamente teriam sido deliberados aumentos de capital por meio da incorporação de imóveis que supostamente já anteriormente pertenciam aos fundos, e detalham os movimentos no âmbito de cada um dos fundos. Dentre os fundos, em relação ao Aquila Renda, Fundo de Investimento Imobiliário, mostra-se oportuno destacar o trecho constante do parágrafo 16 da própria análise empreendida e constante do termo de acusação, onde se observa, não vou ler aqui o parágrafo, mas se observa que a análise se dá, mais uma vez, a partir da alegação de que havia sido aprovado, no âmbito da SPE, aumento de capital, mediante a incorporação de imóveis que, alegadamente, já pertenciam ao Aquila Renda, Fundo de Investimento Imobiliário. Ainda em relação a tal alegação, o próprio termo de acusação trata de afastar sua ocorrência no parágrafo 26, ao afirmar, assim sendo, analisando a vasta documentação dos autos, não se torna plausível dizer que teria ocorrido a incorporação de imóveis que já pertencessem à AGEA. Resta, portanto, claramente evidente a alegação de que ocorrera na AGEA e, consequentemente, no patrimônio do Aquila Renda, Fundo de Investimento Imobiliário, a integralização do patrimônio que já lhe pertencesse, o que poderia ocasionar, caso tivesse efetivamente ocorrido, distorções relevantes nas demonstrações financeiras e no patrimônio do próprio fundo.
Avançando, ainda olhando para o termo de acusação, em seguida busca caracterizar supostas inadequações nas demonstrações financeiras do Aquila Renda, Fundo de Investimento Imobiliário, em relação aos eventos econômicos. No parágrafo 26, diz, no parágrafo de 26, diz que, por outro lado, na resposta da BKR, ficou evidenciado que as demonstrações financeiras de 2012 do Verona, que depois virou o Aquila Renda, não refletiram adequadamente os eventos econômicos, e busca, através do parágrafo 28, exemplificar tal alegação. Bom, ainda que se leve em consideração imprecisão textual na elaboração de notas explicativa das demonstrações financeiras de um exercício ou outro, resta claro que eventual equívoco não importaria em diferença substantiva para os resultados financeiros e para o próprio patrimônio líquido do fundo, no qual a informação se referia. Com efeito, é relevante ressaltar ainda que o objeto da auditoria realizada pela BKR eram as demonstrações financeiras do fundo, e não da Agera ou de qualquer outra sociedade eventualmente investida por aquele fundo, cabendo à sociedade de auditoria, portanto, na apreciação das demonstrações financeiras daquele fundo, debruçar-se sobre os eventos econômicos a ele relacionados. Avançando, citamos o texto reproduzido nos parágrafos de 40 a 43 do próprio termo de acusação, onde resta claro de que não houve, em relação aos reflexos dos eventos econômicos ocorridos nas demonstrações financeiras auditadas, qualquer distorção que pudesse impactar os resultados apurados. Ressalta-se mais uma vez no patrimônio do fundo, entidade cujas demonstrações financeiras eram objeto de análise da auditoria feita pela BKR. Também aqui vale comentar que o ajuste observado no patrimônio líquido do fundo, decorrente de diferentes avaliações nos ativos do fundo, encontra amparo nas normas que vinculam os diferentes eventos aos quais se refere. Amparo esse identificado no laudo de avaliação do imóvel, ao final detido pela Agera e elaborado pela Princípio Contabilidade, que é mencionado, inclusive, em diversos termos, em diversos trechos do termo de acusação. Aqui, restando claro o atendimento da Lei 6.404, especificamente dos artigos 7 e 8, para caput e parágrafo 1º. Por seu turno, a adição de R$ 5.003 a título de ajuste a valor justo no exercício social de 2012, mencionada no termo de acusação, se deu justamente em atendimento ao disposto na própria instrução desta Comissão de Valores Mobiliários 516, notadamente ao artigo 16. Assim, resta afastado em relação ao Aquila Renda Fundo de Investimento Imobiliário, que supostamente sustentam a acusação contra a BKR e ao senhor Mário Lopes, por ocasião das auditorias financeiras dos exercícios de 2012 e 2013. Seguindo, em relação ao fundo Aquila, Fundo de Investimento Imobiliário, os fatos descritos no termo de acusação se encontram divididos em relação à Sociedade de Propósito Específico Queimados Negócios Imobiliários, SPE Queimados, e a Sociedade de Propósito Específico Queimados Negócios Imobiliários 3, SPE Queimados 3. Onde, no termo de acusação, trata a análise dessa própria comissão nos parágrafos 45 e 46, que eu não vou ler também, mas as evidências são claras. Avançando,
para o detalhamento e, ao final, em relação aos eventos de aumento de capital, os quais se impõe novamente registrar, são a base do processo de inspeção que dá origem ao presente processo administrativo. Como se verifica das próprias considerações e conclusões feitas ao longo do termo de acusação, também em relação ao Aquila Fundo de Investimento, a análise empreendida pela área técnica trata de categoricamente afastar a hipótese de incorporação ao patrimônio da SPE de imóvel que já lhe pertencesse. E tais conclusões são destacadas ao longo dos parágrafos 73 a 76 do termo de acusação. No entanto, a despeito de caracterizar a ocorrência de suposta irregularidade na qual se fundou o procedimento de inspeção, especificamente relacionado à conduta tratada no parágrafo 77, que é a conduta do senhor Ian Irene, em ter atuado como sócio majoritário, e o fato de somente a escritura de compra e venda do imóvel ter sido averbada no respectivo cartório de registro do imóvel, em relação a essas duas linhas, cumpre destacar que nenhuma irregularidade pode ser imputável, seja a BKR e seja ao senhor Mário Lopes como sócio e responsável técnico. Em relação ao ato societário da SPE Queimados, a apreciação de sua regularidade ou do atendimento a seus requisitos de validade não podem ser imputados ao auditor independente do fundo, sobretudo se considerado que a ata correspondente foi apresentada à auditoria, devidamente averbada no órgão de registro dos atos mercantis. E, nesse sentido, o mesmo pode-se dizer em relação à alegada ausência de registro de escritura de compra e venda de imóvel no cartório competente. E, para tanto, citamos o artigo 30 da CVM 472. E também citamos os artigos 6 e 7 da Lei 8.668. Como visto, não recai sobre o auditor independente qualquer atribuição relativa ao registro de imóveis do fundo ou das pessoas jurídicas a ele vinculadas, sendo todas as obrigações correspondentes expressamente atribuídas ao administrador do fundo. Assim, a suposta irregularidade imputada aos acusados é claramente alheia a qualquer ação ou omissão dos envolvidos. Por outro lado, merecem destaque as alegações do parágrafo 73 do termo de acusação, que tratam também da transferência entre vivos e a propriedade mediante o registro de títulos. Nesse sentido, chamamos a atenção, a par das disposições da legislação civil, encontram-se as normas específicas editadas por essa mesma Comissão de Valores Mobiliários, especificamente contidas na Instrução 472, que altera a 400, de modo a contemplar o rito quanto à descrição dos imóveis. Citamos ainda a própria redação definida para o informe trimestral de fundos de investimentos imobiliários, especificamente o anexo 39, item 2 da mesma CVM 472. Como se verifica, a normatização incidente possui considerável grau de flexibilidade quanto aos instrumentos que asseguram ao fundo direitos reais sobre imóveis que integrem seu patrimônio, admitindo formas variadas para os instrumentos que asseguram ao condomínio tais direitos. Desse modo, a adoção de instrumentos particulares em momento algum configura irregularidade cometida, seja pela BKR, seja pelo senhor Mário. Nesse sentido, diante do exposto, e considerando os elementos efetivamente sustentados pela acusação, para configurar os alegados descumprimentos das normas contábeis, resta afastada a ocorrência de qualquer ilícito de ensejar a responsabilização dos acusados quanto ao fundo que ora estamos tratando.
Dito isso, como se verifica dos elementos e informações apresentados ao longo dessa defesa, demonstrou-se em relação aos fatos que se pretende imputar aos acusados BKR e Mário Lopes a inexistência de irregularidades, seja de normas da CVM, seja das normas emitidas pelo Conselho de Auditoria. E, por conta disso, pedimos a absolução das acusações constantes deste processo. Obrigado. Passo a palavra para a nossa Procuradoria da CVM para saber se a doutora Daniele tem algum pronunciamento a fazer. Apenas reiterar a acusação. Obrigada. Ok. Passo então a palavra ao diretor Daniel Maeda, relator desse caso, para ler o seu voto. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos. Também no desejo de melhoras rápidas, a ilustríssima representante da Procuradoria Federal Especializada, passo a leitura resumida do voto referente ao processo administrativo sancionador CVM número 19957-011109-2019, dígito 10, de minha relatoria, na certeza de que a íntegra deste voto estará disponibilizada ainda hoje no website da CVM. O presente processo administrativo sancionador foi instaurado pela Superintendência de Normas Contábeis e Auditoria, SNC, para apurar eventual responsabilidade de BKR, Lopes Machado Auditores, e seu responsável, senhor Mário Vieira Lopes, por descumprimentos a normas do Conselho Federal de Contabilidade e, por consequência, ao disposto no artigo 20 da Instrução CVM 308, quando da auditoria de demonstrações financeiras emitidas pelos fundos de investimento imobiliário Áquila, Fundo de Investimento Imobiliário, e Áquila, Renda, Fundo de Investimento Imobiliário. Em 18 de dezembro de 2019, a SNC lavrou o termo de acusação, pugnando pela responsabilização dos acusados, por descumprimento também ao disposto no item 11, a linha A da NBC TA 200 e itens 10, 11 e 12 da NBC TA 700. Em conclusão, feitos tais esclarecimentos e ausente qualquer controvérsia relativa a questões preliminares, avança então para a análise do processo. De acordo com a defesa apresentada pelos acusados, não há discordância quanto à autoria da suposta infração atribuída a eles, mas apenas quanto à materialidade da infração. Para efeitos de melhor organização e também porque penso que essas imputações merecem tratamentos diversos a depender de sua natureza, as classificaria adiante. Há algumas potenciais irregularidades por vezes destacadas no TA que estão relacionadas diretamente aos atos de compra e venda pelos FIIs ou pelas sociedades de propósito específico, SPE, por eles detidas, de participações em diversos imóveis. É o caso, por exemplo, da emissão identificada de cotas de FIIs mediante contrapartida de uma mera promessa de venda de frações de terreno, ou o fato de que um dos vendedores dos terrenos participou de assembleia em uma das SPEs envolvidas também na sua compra, para avaliar a operação. Entretanto, e ainda que tais fatos possam sugerir indícios de irregularidades, não parecem eles estarem ligados ao que se trata neste processo, a conformidade dos procedimentos de autoria sob as demonstrações financeiras dos FIIs envolvidos. Claro que tais fatos são úteis para o esclarecimento e entendimento da narrativa do caso, mas não serão sopesados aqui no exame da responsabilidade administrativa dos acusados pelas falhas de conduta imputadas pela acusação. De uma, porque tais atos, ainda que irregulares, não foram praticados nem mesmo a título de participação pelos acusados neste processo, mas sim pelos prestadores de serviço dos fundos, os vendedores dos terrenos e os responsáveis pela gestão das SPE. E tampouco seria papel dos auditores avaliar ou aprovar previamente quaisquer atos de gestão de seus auditados, claro. De outro, porque a questão a desvencilhar aqui não é se tais compras foram irregulares, mas sim como se deu a avaliação da firma de auditoria e de seu responsável sobre tais operações. Em particular, se, não tendo elas sido reconhecidas, mensuradas ou contabilizadas da forma adequada, o auditor deveria tê-las apontado e registrado em seu relatório de auditoria com as respectivas modificações em sua opinião. Nesse contexto, vale relembrar a importante exposição do diretor Gustavo Gonzalez no âmbito do PAIS RJ 2015-13670, ao afirmar que os trabalhos de auditoria devem ser feitos de forma diligente e, assim, observar todas as normas de conduta aplicáveis ao exercício correto dessa atividade, ainda que tais diligências possam não ser suficientes para identificar possíveis irregularidades contábeis em alguns casos. De toda forma, ali foi bem lembrado que o auditor independente deve ser responsabilizado por distorções contábeis originadas de fraude ou erro, somente se não tiver observado o padrão de diligência devido ou as normas que regulam sua profissão. Nesse particular e mais limitado aspecto,
é que me parece assistir razão à tese da acusação de que a firma de auditoria e seu responsável falharam em seus procedimentos de auditoria ao não apontarem falhas na contabilização dessas operações no âmbito do fundo e das SPEs por ele investidas. A mais clara e capital dessas falhas, e que por isso merecerá particular destaque aqui, é na forma como foram contabilizadas essas compras, digamos, diferidas dos terrenos envolvidos. Diferidas aqui chamamos porque, como se sabe, para o aperfeiçoamento da compra de um imóvel é condição indispensável que essa compra seja levada a registro no cartório de registro de imóveis competente, conforme disposto no artigo 1245 do Código Civil. Já não bastasse essa previsão explícita, prevê o parágrafo 1º seguinte do mesmo dispositivo, em verdadeiro exercício de reforço e redundância, que apenas enaltece a importância desse dispositivo, que enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel. Assim, sem que se adentre aqui sobre qual a melhor forma dos FIIs ou das SPS por eles detidas contabilizar os recursos adiantados a título de pagamento de frações dos terrenos, a verdade é que, de forma alguma, poderia ser na contrapartida de uma propriedade dos imóveis, mesmo que parcial. Para todos os efeitos jurídicos e econômicos e, por consequência, contábeis, os imóveis pertenciam neste momento aos alienantes, contra quem, na melhor das hipóteses, subsistia um crédito, ou seja, um direito a receber decorrente dessa antecipação de recurso. Assim é que não concordo com a tese da defesa de que a falha no reconhecimento da natureza da operação de compra dos imóveis nas demonstrações financeiras, fazendo constar como efetiva propriedade algo que ainda não era, não abrir espaço para, abre aspas, qualquer distorção relevante de ordem econômica ou patrimonial, fecha aspas, sobre o fundo. É clara a indução dos investidores em geral dos fundos a erro quando da leitura das demonstrações financeiras ao fazer crer que tais imóveis pertenciam ao fundo quando de fato ainda não pertenciam. Não custa lembrar que no âmbito dos fundos de investimento o exercício da atividade de auditoria independente de suas demonstrações financeiras tem um escopo mais restrito do que se poderia imaginar no cotejo de uma companhia ou um empreendimento mais geral, pois naturalmente a atuação de um fundo é mais limitada e circunscrita a uma estratégia bem estabelecida em seu regulamento e sua linha de atuação de igual forma mais focada na aquisição de ativos de quaisquer natureza com o objetivo de rentabilizar sua carteira. Assim, essa tarefa acaba por se resumir em boa parte, ou pelo menos no essencial, num exercício de verificação da 1. Existência do ativo, 2. Regularidade de sua constituição e 3. Conformidade de precificação dos ativos que o fundo possui. Por regularidade, o que se pretende exigir do auditor aqui é: o ativo em questão conta com o atendimento de todos os requisitos formais, legais e regulatórios relativos à sua constituição, estruturação e ou emissão, pois exatamente como visto aqui, se algo dessa natureza não se encontrar presente, esse ativo poderá estar contabilizado em uma rubrica indevida ou sob base de valores inconsistentes ou não condizentes com sua própria condição. Veja, de outro lado, que estamos aqui nos debruçando sobre um fundo que operava com relevância na compra e venda de imóveis, como parte relevante de sua estratégia, direto ou indiretamente. Significa dizer que, para fundo dessa natureza, deveria obrigatoriamente constar do escopo de trabalho desse auditor testar, em linha com o ceticismo profissional que lhe compete nesse mistério, se algo registrado na contabilidade do fundo como um imóvel de sua propriedade encontra o correspondente título translativo dessa propriedade devidamente registrado em cartório de registro de imóveis, o que é inconteste não ter ocorrido aqui. É igualmente fato que a falha nessa verificação acaba gerando outras repercussões que foram estressadas pela acusação e contaram com argumentos específicos por parte da defesa, mas que aqui julgo como meros desdobramentos dessa grave falha dos auditores em relação a seu papel e escopo mínimo de trabalho que ferem os deveres estabelecidos pelas já citadas NBC-TA 200 e 700. A bem dizer e parafraseando as referidas normas, é certa a afirmação da acusação de que, neste caso, o trabalho de auditoria não os permitiu, abre aspas, obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis como um todo estão livres de distorção relevante, fecha aspas. Em conclusão, volto para a condenação da BKR neste país por descumprimento do disposto no artigo 20 da Instrução CVM 308, na forma já anteriormente explanada, assim como a seu responsável técnico Mário Lopes pelos trabalhos de auditoria executados no âmbito dos FIIs, uma vez que, dada a natureza de suas atribuições técnicas na firma, é sua responsabilidade zelar para que o escopo dos trabalhos de auditoria da firma observe as exigências legais e regulamentares, o que não ficou garantido no caso. Conclusão e dosimetria. Passo assim a dosimetria da pena. Nos termos do artigo 37 da Instrução CVM 308, é considerada infração grave para fins do parágrafo 3º do artigo 11 da 6385, a inobservância ao disposto no artigo 20 da referida instrução. Embora as infrações ao artigo 20 sejam consideradas graves, o colegiado da CVM já se posicionou em diversas oportunidades de que tal fato não impede uma análise aprofundada da conduta dos acusados para determinar a pena, baseada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando em conta as circunstâncias específicas do caso. Assim,
No que diz respeito à dosimetria da pena, levará em consideração para sua fixação que as falhas reconhecidas no presente voto resultaram em distorções relevantes nas demonstrações financeiras do Aquila FI e do Aquila Renda FI nos exercícios sociais de 2012 e 2013. Diante do exposto, com base nas circunstâncias do caso concreto, em linha com precedentes do colegiado e com fundamento no artigo 11, inciso 2 da Lei 6385, voto pela condenação de BKR Lopes Machado Auditores na qualidade de auditor independente à penalidade de multa pecuniária no valor de R$200 mil. E a condenação de Mário Vieira Lopes na qualidade de sócio responsável técnico à penalidade de multa pecuniária no valor de R$100 mil. É como voto, presidente. Agradeço ao diretor Daniel Maeda. Como vota o diretor João Ascioli? Senhor presidente, eu acompanho na íntegra o voto do diretor relator. Desculpa que ele teve um eco aqui. Como vota o diretor Otto Lobo? Eu acompanho o voto do relator. Bom, da minha parte aqui também acompanho o relator e informo aqui, concluída essa nossa sessão de hoje, avisando aqui aos acusados punidos que eles poderão interpor recurso voluntário no prazo legal ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. Declaro encerrada a sessão e desejo uma boa tarde a todas e a todos. Desejo a todos e a todos uma boa tarde. Doutora Lili, uma boa tarde. Obrigado aí, viu? Boa tarde, doutora Daniele. Boa tarde, doutor João. Boa tarde.